Voltamos, meus amigos e minhas amigas do curso de habilitação de cabos e sargentos da Polícia Militar, e vamos dar continuidade, à nossa aula de Direito Penal aplicado à atividade policial e falando agora sobre uma figura mais recente, do Código Penal, que é a figura do feminicídio. O feminicídio, ele surgiu na nossa legislação brasileira a partir dessa Lei 13.104 de 2015, quando ela foi inserida como uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal. E aí ela estava lá, com uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Mas agora, mais recente, em 2024, essa Lei 14.994 resolveu tornar o feminicídio um crime autônomo, ou seja, um crime independente do artigo 121. Consequentemente, ele tornou o crime mais grave e estabeleceu a maior pena que nós temos dentro do Código Penal, como os senhores e senhoras estão vendo aqui na tela. O artigo 121A, ele fala em matar mulher por razões da condição do sexo feminino. A pena agora é de reclusão de 20 a 40 anos. É uma pena extremamente gravosa. E uma coisa interessante, ainda está passível de discussão, é que nós conhecemos lá no artigo 121, tem a figura do chamado homicídio privilegiado. O que é o homicídio privilegiado? É uma causa de redução de pena, quando o indivíduo está impelido por relevante valor social ou moral, ou após injusta provocação da vítima. Então, aquele cara que de repente sofreu uma injusta provocação e ele acabou saindo de si, e acaba cometendo um homicídio, ele tem lá uma causa de redução de pena. Como agora o feminicídio é um crime autônomo, essa característica da redução de pena que tem lá no artigo 121, agora não pode mais ser aplicado aqui, em relação ao 121A, porque ele se tornou um crime autônomo. Então, consequentemente, agora não existe, pelo menos até agora, a não ser que os tribunais superiores modifiquem esse entendimento, mas não existe o chamado homicídio privilegiado em relação ao feminicídio. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é essa característica, que eu deixei grafado aqui na tela, é o matar mulher. O que nós entendemos por mulher no sentido da expressão que está descrita aqui. É a mulher no sentido biológico ou a mulher no sentido de gênero, Embora quando a gente observe aqui na tela, ele fala matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Então a gente já pensaria na característica da mulher sentido biológico, então matar a mulher propriamente dita. Mas o entendimento dos tribunais superiores é de que mulher, na expressão que está aqui, é a característica do gênero mulher. Então poderia ser, por exemplo, aquela ideia da mulher trans. Ela também se enquadra na hipótese do artigo 121A. Então não necessariamente seria a questão da sexo biológico, mas sim, mulher no sentido de gênero, a característica de gênero mulher. E quando é que eu posso falar no que seria o crime do feminicídio propriamente dito? O parágrafo 1º ele vem esclarecer em quais hipóteses, a gente vai encaixar aquele homicídio como sendo o 121A. Na linha aqui primeira ele fala, quando acontece numa situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, se for aquela condição que a gente tem lá da Lei Maria da Penha, que ele vem esclarecer as hipóteses que a gente entende como sendo violência doméstica e familiar, que é aquela se tem a convivência, aquela que você tem uma relação de afinidade, aquela que você tem uma relação de afetividade. Então, todas essas que têm uma convivência com aquela pessoa, você pode entender como sendo uma hipótese de violência doméstica. Então, o mais clássico, o marido que mata a mulher estaria aqui numa hipótese de violência doméstica. O namorado que mata a namorada, também estaria aqui, O filho que mata a irmã, por exemplo, dentro da relação de família, vai estar enquadrado aqui também como violência doméstica e familiar. E de mais outras situações, que possam envolver uma relação de convivência, com aquela pessoa. A hipótese do inciso 2º, ele fala de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que nós entendemos por menosprezo à discriminação à condição de mulher? São aquelas situações de preconceito, na ideia da sociedade brasileira, que tem uma característica de sociedade ainda machista, então ela entende que a mulher seria uma segunda
categoria de pessoas, né, no sentido da força. O homem entende que ele pode se impor em relação à mulher e, por exemplo, numa relação de casamento, né, de união estável, o cara lá entende que a mulher deve obedecer ao marido. Então, nessa situação, né, se ele faz isso com outra mulher, matou uma mulher na rua porque ele entende que mulher não pode falar e de repente a mulher estava dando alguma opinião e ele foi lá e agrediu aquela mulher e matou aquela mulher por conta disso, porque a mulher não poderia falar. Então, se a gente consegue entender essa ideia de discriminação à condição de mulher, também seria possível o enquadramento aqui no artigo 121A. Um detalhe interessante, né, em relação ao feminicídio é que em 2023, né, o legislador criou essa lei 14.717 e ela estabeleceu que se houver uma circunstância como essa, né, de um feminicídio, por exemplo, um marido que mata a esposa, né, e acabou deixando lá menores de 18 anos. Então, a legislação agora estabelece que esse menor de 18 anos tem direito a uma pensão, né, já que provavelmente a família vai ficar desfigurada, né, o pai, caso seja pego, né, vai ser preso, a mãe morreu e essa criança vai ficar desamparada. E aí o legislador, né, criou essa legislação de 2023 e estabeleceu esse direito, né, de pensão aos menores de 18 anos que vai ser pago pelo INSS. Então, pelo menos alguma coisa, né, tentando resguardar, tentando proteger, né, as pessoas vítimas de um crime tão bárbaro como esse, que é a questão do feminicídio. Já dentro do artigo do feminicídio, nós temos também, né, o parágrafo 2º, que ele fala em relação à pena do feminicídio vai ser aumentada de 1/3 até a metade, se ele for cometido durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer característica. Ou seja, se for alguma pessoa vulnerável, ela é responsável por alguma criança que tenha algum tipo de doença, algum tipo de deficiência, né? Ou seja, ela vai ficar mais ainda desamparada, então a pena pode aumentar de 1/3 até metade. Ou naquelas situações de fragilidade, né? A mãe aí, durante o período de gestação, ou nos 3 meses após o parto, né? Caso aconteça esse feminicídio, a pena, né, vai aumentar, poderá aumentar até metade. Então imagine que uma pena que pode variar de 20 a 40, supondo que o cara pegue uma pena de 40 anos, ele aumentando a metade, né, a pena pode evoluir até 60 anos agora em relação a um crime de feminicídio. Então realmente é uma pena bem mais gravosa, né, para tentar coibir, né. O legislador, ao invés de buscar outras ferramentas, né, de tentar conscientização da população, ele tenta, através do Código Penal, buscar algum tipo de prevenção, né, mas nós já temos o conhecimento histórico, né, dentro do Código Penal de que o mero agravamento de penas, infelizmente, ele não faz reduzir, né, o número de crimes que acontecem na nossa população. Mas, pelo menos, ele tem aqui uma certa resposta à sociedade, né, desse tipo de crime. Já no inciso 2º, ele menciona contra a pessoa menor de 14, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem a condição limitante. Ou seja, quando ele fala que contra a pessoa menor de 14 anos, ele está falando de crianças, né, meninas, né, ou do critério biológico que a gente estava comentando, né? Então, as meninas menores de 14 anos estarão, né, amparadas aqui por esse inciso. E aí alguém poderia se perguntar, mas a gente já não tem a qualificadora de menor de 14 anos lá do 121, né? Então agora você já faz uma distinção na sua mente. Se for um menino menor de 14 anos, vai lá para o parágrafo, né, que está descrito no artigo 121. Se for menina menor de 14 anos, a gente vai acabar encaixando aqui, né, nesse 121A, nesse inciso 2º do parágrafo 2º. E ainda tem esse inciso 3º, né, que fala na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Como a gente está na era da tecnologia, né, é uma circunstância mais recente também. Na presença física, né, como a gente já viu aí em várias situações, quando o cara chega e mata a mãe, né, mata a mãe da criança no meio da rua e ela está justamente com a criança ali naquele momento, né? Então, na frente, cria um trauma naquela criança, naquela pessoa, né? Então, automaticamente agora é uma causa de aumento de pena. E na presença virtual, essa foi a inovação, né? Que seria o seguinte, de repente a mãe está
na conferência, né, lá está conversando, né, virtualmente com o filho, né, ou com o ascendente, no caso, né, que pode ser o pai dela, a mãe dela, ou coisa do gênero, né, e de repente, através do vídeo, você visualiza, né, a morte daquela pessoa. Então, se ela tiver esse grau de parentesco, né, de descendente ou ascendente, também é causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3. E ainda temos, né, o inciso 4º, que ele fala em descumprimento das medidas protetivas de urgência, ou seja, naquelas situações em que já começou a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a esse indivíduo, já tentou-se em outras medidas, né, preventivas evitar o crime de mal maior, mas infelizmente ele acaba acontecendo. Então, se for decorrente, já tinha sido aplicada uma medida protetiva e ele ainda assim gerou esse agravamento da sua conduta, né, matando essa pessoa, consequentemente também vai ter aumento de 1/3 até metade. Assim como, né, quando ele menciona aqui das medidas previstas no inciso 1º, 2º e 3º da Lei Maria da Penha, né, ou nas circunstâncias previstas no inciso 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º 121, ou seja, se os meios de execução, os modos ou se ele utilizou arma de fogo, também já vai ser automático, né, a questão do aumento de pena de 1/3 até metade. Em relação ao feminicídio, também houve, né, uma fixação interessante no parágrafo 3º, que ele coloca o seguinte: comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Como o feminicídio ele tem a característica de, por exemplo, ser violência doméstica e familiar, o marido contra a esposa, então essa é uma característica pessoal, né? Quem é casado? Os dois, né? Mas se ele tiver um comparsa, né? Se ele tiver aí alguém que o ajudou no crime, ou, por exemplo, o cara que não foi coautor, mas ele foi partícipe, como assim? Ele trouxe a arma, né? Ele emprestou a arma para que aquele indivíduo matasse a esposa dele. Então, esta pessoa também vai responder por feminicídio. Então, o legislador quis deixar de forma expressa, né, no artigo 121A, essa característica, embora essa mesma informação já esteja prevista lá no artigo 30 do Código Penal, né, que ele fala que essas circunstâncias, quando elas são pessoais, elas não se comunicam, né, a gente sabe disso. Nos demais crimes do Código Penal, né, os chamados crimes próprios, normalmente não se comunicam para outras pessoas. Por exemplo, quando você comete lá um crime, dos crimes contra a administração pública, quando você faz a tal da corrupção passiva, por exemplo, quando você solicita uma vantagem indevida. Então, se tiver um terceiro, né, naquele crime, se ele solicita uma vantagem indevida, alegando que o funcionário lá também vai receber, mas não tem nenhuma vinculação entre eles, o cara não responde por corrupção passiva. Só se ele estiver conectado diretamente, ou seja, estiverem realmente, né, em concurso de pessoas. Então, como o artigo 30 já previa isso, não havia necessidade para o legislador colocar esse parágrafo 3º aqui, porque isso já estava pré-definido. Mas ele quis enfatizar, né, deixar mais claro que essa hipótese, né, iria decorrer tanto para o coautor quanto o participe, ou seja, qualquer pessoa que de alguma forma se conecte ao autor do delito também vai responder pelo crime de feminicídio. E no mais, pessoal, a gente dá continuidade na próxima aula. Até lá!